mais uma vez saudações a todos os amantes que a essa hora estão me acompanhando nessa live. Eu quero agradecer a todos quanto têm apoiado bastante, não é? Que têm me apoiado bastante a realizar esse trabalho que não é fácil. Que tem me ajudado a melhorar este trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. É muita gente que tem me ajudado. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o meu diretor, o meu boss, César Bango, pela internet, pelo Wi-Fi. Eu quero acreditar que a esta altura não teria sido difícil de fazer as lives todos os dias, mas eu quero agradecer a ele, a Grupo Banco, na pessoa do Senhor César Bango, por esta internet. E fora dele, agradecer também ao professor Sebastião, que me apoiou com o celular que estou usando. Eu acredito que a imagem tem melhorado bastante. Da professor Sebastião, Sr. César Bango, muito obrigado pela força, não é? Pela força de estar a pregar o Evangelho de Cristo. Eu faço aquilo que mais eu amo. Então, muito obrigado. E agradecer a ti que tens me acompanhado a cada dia. Se Deus também colocar no teu coração apoiar, nós temos um sonho. Nosso sonho é crescer mais. Hoje é um telefone, amanhã entramos em outro nível. Não é uma coisa fácil todos os dias estar aqui para poder ministrar a palavra do Senhor, mas estamos aqui porque o Senhor. Então, se Deus colocar no teu coração apoiar alguma coisa, fica à vontade. Fica à vontade, apoia-nos e permita com que o Evangelho cresça a cada dia. Apoia-nos. É só nos contactar se quiseres nos apoiar com alguma coisa, para que esse trabalho melhore e alcance muita gente. E sempre deixar o seu like, comentar, compartilhar a esse vídeo que certamente vai ajudar bastante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os alunos não estão a me ajudar bastante, mas pronto, estamos puxando até lá. Estaremos meditando no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João. Vamos meditar nesse Evangelho segundo escreveu São João, que diz assim, capítulo 9, estaremos lendo o versículo, a partir do versículo de número 1, que diz assim: passando Jesus de um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntavam, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou entre esse ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Foi assim para que se manifeste nele a vontade ou as obras de Deus. 4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Pai, nós oramos e deixamos essa palavra nas tuas mãos e aguardamos o teu agir e a sua graça, em nome do Senhor Jesus. Aqui onde nós lemos, muito obrigado a si que já está me acompanhando a essa hora. Esperamos com que abençoemos a sua vida. Essa questão desse cego de nascença, a Bíblia diz que ele nasceu cego, não é? Ele nasceu cego, ele não via. E quando passam daquele lugar, a Bíblia diz que, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, a primeira coisa que aconteceu foi o seu irmão Leonor. Os seus discípulos perguntaram: quem entre ele pecou? Entre ele e os seus pais. E essa situação é lógica. Podemos ignorar essa colocação desses homens. Quem pecou entre ele e os seus pais? E seus pais, para que ele nascesse nessa situação? Olhando para essa passagem, Jesus ele responde que nenhum deles pecou, mas tudo foi feito para que as obras de Deus sejam manifestas na vida dele. E eles entendiam isso. E até data hoje, onde nós caminhamos, nós percebemos que o motivo do nosso sofrimento, o motivo de não estarmos bem, o motivo de não casarmos, o motivo de não estar aqui, é por causa do pecado, ou talvez é por causa de uma certa prática que os nossos pais eles fizeram, nossos avós, não estou falando diretamente dos nossos pais, mas os nossos antepassados. E a Bíblia fala que por causa da maldade dos seus pais, visitarei José Eugênio Machado. Pai, Senhor, pastor, então diz que eu irei visitar aos filhos até a 4ª geração. E hoje nós oramos e nós vamos percebendo certamente que algumas coisas que nós estamos a atravessar é porque um familiar foi ao curandeiro. Nós percebemos que alguns foram para lá. Na minha geração, claramente você vai percebendo que alguns dizem que vocês estão sofrendo porque vosso pai não trabalhou. Alguns vão dizendo você está a sofrer porque alguém dos vossos antepassados foi buscar alguma coisa. Alguns vão sofrendo porque existe uma dívida não paga. Alguns vão sofrendo porque existe uma rede espiritual que alguém foi levar para poder enriquecer. E esses também perguntam, eu quero acreditar que nesse tempo irão procurar qual é o motivo desse sofrimento. Qual é o motivo desse sofrimento? Iriam perguntar também, procurar saber o que aconteceu para que esse homem nascesse deficiente. Ele era deficiente visual. E a deficiência não é sempre que é física. Existe uma deficiência espiritual. Você vai olhando para si, parecendo que você não é deficiente, enquanto com os pés completos, tudo completo, você é mais deficiente em relação àquele que é deficiente físico. Então quer dizer que nasceu. It means that you were born like that. Você nasceu assim. E a questão é, o que aconteceu? Você encontra as mamães dizendo, eu não sei o que eu fiz, o que aconteceu. Então, os discípulos trazem essa pergunta. Senhor, quem pecou entre este homem e os seus pais para que ele nascesse? Mas difícil ela lançar essa culpa do pecado para o quê? Para ele, porque dificilmente uma pessoa, talvez ele podia pecar através das palavras, não é? Talvez podia pecar através das palavras, mas
pecar através de ações seria uma coisa muito complicada. O missionário Gerson, seria uma coisa muito complicada. E não é? Porque como é que uma pessoa cega pode roubar? Como uma pessoa cega pode furtar? Porque essa pessoa era cega. Então, a única possibilidade desse homem ter pecado talvez pudesse ser por palavras. Talvez por ter insultado. Poder uma pessoa pode até por insulto. Mas, por isso eles perguntam, quem dentre ele pecou entre ele e seus pais para ele nascer assim? Porque se não houvesse pecado no meio de tudo isso, certamente que ele não teria nascido. Então, ele nos prova mais uma vez aquilo que é o impacto do pecado na vida do ser humano. Quando nós vivemos uma vida pecaminosa, ele vai nos mostrando que a vida pecaminosa pode até desgraçar, pode até criar deficiência naquilo que são os nossos projetos, aquilo que são os nossos planos na vida. Então, estão a dizer, essa deficiência é a origem por causa do pecado. Mas o que nós queremos saber, como o Senhor é Deus, nos mostra dentre ele e os seus pais quem pecou. O que eles queriam saber? E Jesus, quando ele responde aqui, ele responde uma coisa muito interessante. Ele diz, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, foi assim. Nele para que se manifeste as obras de Deus. Para que as obras de Deus se manifestem. Para que o poder de Deus possa se manifestar. Quando diz que para que as obras de Deus se manifestem, para que haja manifestação, para que se veja como Deus é poderoso. Estava a dizer que no meio dessa situação, Deus ele permitiu o cara nascer dessa forma, mas é através dessa situação, porque essa situação não tivesse acontecido, certamente que na vida dele o poder de Deus não teria se manifestado. Eu não sei se compreenda isso. Então está a dizer que na vida dele, porque existe um momento onde o poder de Deus precisa se manifestar. Não talvez em você, não talvez em uma outra pessoa, no seu vizinho, não talvez na sua irmã, mas o poder de Deus precisa se manifestar em você. Então, o tal poder de Deus que Jesus está dizendo foi assim para que o poder de Deus se manifestasse. Estava a falar certamente do homem seco. Apóstolo, Pai do Senhor. Então, estava a falar claramente do homem seco. Allí o poder de Deus era para se manifestar naquele homem seco. Não era para se manifestar numa outra pessoa. Por isso ele diz que ele nasceu assim não por causa do pecado, mas para que o poder de Deus se manifeste, para que as obras de Deus sejam manifestas na vida desse homem. É o que ele está dizendo. Então existe um momento onde existe uma certa deficiência que talvez Deus ele permite nós nascermos com uma situação. Talvez você pode nascer com uma situação, com uma luta, com uma batalha, e todo mundo vai olhar e dizer por causa. Não, é porque Deus ele quer manifestar. Imagina se aquele homem não tivesse nascido daquela forma. O poder de Deus na vida dele não teria se manifestado. O poder de Deus na vida daquele homem certamente não teria se manifestado. Porque no final das contas, quando você vê, o homem é curado da sua cegueira. E naquela sociedade, naquela zona, ninguém podia acreditar no poder de Deus na vida de Jesus. Então, podemos olhar que naquele lugar pode ser uma família, pode ser um pai, pode ser uma nação. Aí na sua própria família, onde você nasce, e você nasce aí, e todo mundo vai olhando para ti, vai julgando, vai falando aquilo que bem achar que deveriam falar ao seu respeito. Mas Deus ele permitiu, porque ele quer com que as pessoas vejam Deus, mas não através delas, mas através de você. Ele quer se apresentar a essa família, mas ele quer se apresentar através de você. Através de você. Ele quer com que a família, o pai, conheça Deus, mas é por causa de si. Por isso ele permitiu. E muitas das vezes ele permite com que circunstâncias, situações aconteçam
Mas you know why? É porque Ele quer manifestar, Ele quer revelar a sua grandeza somente em você. Porque algumas pessoas precisam ver Deus, mas só terão Deus através daquilo que Ele irá fazer através da sua vida. Então Ele diz que não, nem Ele pecou, nem os seus pais, ninguém pecou no meio dessa situação. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Se manifeste nele aquilo que Deus é capaz de fazer. Aquilo que Deus é capaz de fazer. Foi assim para se ver aquilo que Deus é capaz de fazer. Então ele nasceu nessa condição. E aqui no versículo 4 ele diz: convém que eu faça as obras. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E Jesus ele disse claramente, depois de ter falado isso ao seu diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, porque verá a noite quando ninguém pode trabalhar. Então, diz Jesus, convém que eu faça as obras. E as obras de Deus são feitas onde? A minha questão é, aonde é que as obras de Deus serão feitas? As obras de Deus serão feitas sobre nós, sobre o seu povo. Não existe outro lugar onde Jesus podia manifestar as suas obras, senão por causa de nós. Porque se lê João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, a obra de Deus é manifesta em nossas vidas. A obra de Deus é manifesta na vida daqueles que foram amados por eles. Na vida daqueles que Deus deu a vida. Então, as obras de Deus precisam se manifestar. Por isso diz: importa convém com que eu faça as obras de Deus. E a minha cabeça, a minha oração é: Senhor, faça a sua obra em mim. Porque Ele não vai fazer a obra na areia, Ele não vai fazer a obra na árvore, Ele não vai fazer a obra nos animais. Não. Do mesmo jeito que Ele dizia que nasceu assim para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Então, se Ele quer obrar, Ele faz a obra na minha e na sua vida. Nós somos o local do ofício para Deus. Isso diz: importa com que eu faça, convém com que eu faça as obras as obras daquele que me enviou. Então Jesus ele se apresenta como enviado, que Deus havia enviado. Diz que então, importa que eu faça as obras daquele que me enviou. Quem me enviou? Deus Pai. Deus Pai havia enviado. Ele enviou ao mundo para fazer a obra. E ele mostra claramente aqui nesse segundo, diz que uma das obras que tem que se fazer é curar. E just to heal, é curar este homem. Então, curando o homem, eu estou fazendo a obra. Libertando, eu estou fazendo a obra. Restaurando, eu estou fazendo a obra. Curando, fazendo aquilo que o homem não pode fazer, estou fazendo a obra. Então, enquanto os outros estão ocupados em fazer outro tipo de obra, Deus, Ele está ocupado em fazer a obra em nós. Ele está ocupado, Ele quer fazer o que é preciso que eu e você deixemos Ele agir, operar e obrar nas nossas vidas. O que eu preciso, eu e você. Não precisamos de muita coisa. Não é? Não precisamos. Então diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem está a dizer? É Jesus. Diz: enquanto eu estiver nesse mundo, eu sou a luz. E eu vou resplandecer nessa luz. Então, pegando em Jesus, caminhando com Jesus, você está caminhando sobre a luz.
Por isso é necessário com que Ele, eu e você, deixemos Ele iluminar a nossa vida. Quando Ele diz, enquanto eu estiver no mundo. Aí, qual mundo? O mundo que Ele amou. O mundo que o Pai amou, entregou seu Filho. O mundo que Ele amou, entregou seu Filho. Então diz, enquanto eu estiver neste mundo que eu fui entregue, mundo de pecador, mundo de tudo isso, mas eu vou manter a luz. I am the light, eu sou a luz. A luz faz a diferença. A luz faz a diferença. Eu estou aqui, quando essa luz acende, há um brilho. Por exemplo, está a ver como está onde eu estou. Agora, está escuro, a luz apagou. Olha para a minha imagem. Agora que acendeu, olha, não consegue ver a diferença. Há uma diferença, porque a luz faz a diferença. A luz na nossa vida faz a diferença. E não existe maior luz que essa, a luz de Jesus Cristo. Está vendo, por exemplo, a luz apagou. Não sou mais a mesma, a imagem não é a mesma. Pode existir a luz do sol, mas essa luz faz a diferença. Então Jesus, ele disse, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Que é preciso, precisamos todos nós aceitarmos ser iluminados por Ele. Nós precisamos aceitar com que Deus, Ele nos ilumina. Estou à procura da luz. Glória a Deus, a luz apareceu. Então, enquanto eu estou nesse mundo, é só a luz do mundo. Depois de ter isso, aqui você diz, tendo dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez luto e untou com o luto os olhos do céu e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, pois lavou e voltou vendo. Então, quando Jesus ele disse, vai e lava-te, e ele foi se lavar. Depois de se lavar, ele começou a ver. Entendeu? E aqui nós percebemos que a obra de Deus se manifestou. Meus amados, eu e você precisamos permitir com que a obra de Deus se manifeste nas nossas vidas. Não importa onde você nasceu. Não importa quem tu és nessa família. Não importa o que dizem de você. Muitas das vezes as pessoas vão olhando para si, vão tirando suas conclusões, vão julgando, vão te apontando com Deus. E alguns vão dizer, porque aquela família é amaldiçoada. Porque não. Deus, no meio da sua situação, Ele quer manifestar o seu poder. No meio da sua situação, Ele quer manifestar o seu poder. O que é preciso é que nós demos espaço. Diz que importa que eu faça as obras do meu Pai. Importa com que eu faça enquanto estiver. Diz que convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus está. Ele disse. Você pode olhar para nós. Você pode. Não, Ele está. Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não caminhamos com Ele aqui na terra. Não esteve perto de nós. Esteve perto dos discípulos, esteve aonde? Mas ele disse, bem-aventurado aqueles que vão crer. Quando Tomé disse, eu só vou acreditar colocando as minhas mãos. E Jesus disse também, quando depois de ter colocado, ele diz, agora acredite, agora tu crê porque tu viste. Mas bem-aventurado são aqueles que creem sem terem visto. E nós somos essas pessoas. Nós cremos sem termos caminhado com Ele. Mas nós cremos. E a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Nós que cremos sem ter visto. Somos bem-aventurados. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E eu pergunto, de onde vem a minha transformação? De onde vem a minha transformação? Porque eu estava entregue nas mãos do diabo. E a pergunta é, de onde vem a minha transformação? A minha transformação é a obra dele. Se você nunca viu a obra de Deus, olha para a minha vida. É só olhar para a minha vida.
Olha para a vida de mais alguém. De onde vem a tua transformação? De onde vem a sua mudança? Que tanta gente os admira. Pessoas que olharam para ti ontem e olham para ti hoje. Eles conseguem ver uma transformação. De onde vem? Será que é a obra dos seus pais? Será que é a obra da sua mãe? Será que é a obra de quem mais quem? Não! É a obra dele. Então, se ele não estivesse, se ele não existisse, essa obra que foi feita, de onde vem? Eu estaria morto lá nas drogas, estaria morto na prostituição, estaria morto na desgraça, estaria morto. E eu te garanto que não estaria vivo a essa hora. Não estaria vivo. Mas por causa da obra dele, por causa da obra dele na minha vida, não sou grande coisa, não é? Mas uma coisa importante é que eu estava perdido e fui achado. Quer dizer que Deus envia o seu filho. A primeira obra, o primeiro trabalho que fez foi me achar. Foi me achar onde minha mãe não conseguiu me achar. Foi me achar onde os meus pais não conseguiram me achar. Foi me achar onde todos os meus familiares não conseguiam mais me achar. E é lá onde ele foi me achar. Essa é a obra dele. Por isso ele diz, convém com que eu faça a obra daquele. Eu era o mais pior da família. O mais desprezado da família. O mais rejeitado da família. Eu era isso. Ainda criança, eu era o mais rejeitado da família. Era o mais rejeitado da família. E cada um podia tirar suas conclusões acerca da minha vida. E hoje eu estou aqui, ministrando a palavra de Deus para o mundo. Ministrando a palavra de Deus. Hoje estou aqui, mas ninguém esperava isso. Ok? Isso é a obra. Essa é a melhor obra. A melhor obra que Deus pode fazer é te transformar. Não é te dar carro, não é te dar riqueza. Tem tanta gente lá fora que tem carros importados, que tem máquinas, que tem aviões, mas que não tem caráter. Que vive derramando o sangue dos outros, desgraçando vidas. Se a bênção, se estar bem com Deus é ter essas coisinhas, cadê o caráter na vida dessas pessoas? E você hoje pode não ter essas máquinas, pode não ter essas avionetes, pode não ter, mas você conquistou uma admiração. Você conquistou uma admiração. O mundo te admira. É obra de Deus. É só lembrar onde você estava. Just remember it. Lembre-se aonde você estava ontem. E olha para si hoje. Damos a quem? Esse mérito a quem se dá? Aos seus pais? Não. Muitas das vezes os nossos pais foram como os familiares daquele gadareno que fizeram tudo por tudo para nos conter. Mas enquanto mais nos acorrentavam, enquanto mais que eles queriam nos conter, nós corríamos para as sepulturas, nós corríamos para as campas. Preferíamos mais viver nas campas do que viver com pessoas. Preferíamos viver nas drogas, na prostituição, na mentira, no roubo. Eu experimentei tudo isso. Será que não tinham pessoas que me aconselhavam? Tinham. Mas eram meras palavras sem nenhum poder. Mas quando ele apareceu no meu caminho, ele transformou minha vida. E hoje, sou o que sou. Para muitos pode não ser grande coisa. Mas eu testemunho, eu vejo a obra de Deus na minha vida. Então ele diz, aconteceu isto para que o poder, as obras de Deus se manifestassem nas nossas vidas. Então, não somos a oficina, não somos escritório, não somos o lugar onde Deus, ele transforma, faz reciclagem. Nós somos essas pessoas. Então, meu querido meu irmão, não é por causa do pecado dos seus pais. Pecaram sim, pode terem pecados. Pode terem pecado. Na nossa família,
teve uma situação onde diziam, porque nós estamos a atravessar momentos difíceis, porque meu pai lobolou, emprestou dinheiro para dobrar minha mãe e ele não devolveu. Que tanto se fala. É o que tanto se fala. É o que tanto se fala. Então, em cada família tem uma história. Cada família tem sua história. E ter nascido, eu não nasci na minha família por falha. Não nasci na minha família por falha. E você não nasceu nessa família por falha. É nessa família com maldição que o Senhor te levantou. Que te levantou com um propósito para manifestar o seu poder, para fazer obras em você. E todo mundo irá olhar e contemplar que, na verdade, Deus existe. Quando é que as pessoas dizem Deus existe? Não é por causa de difícil. É quando eles olham para você e veem que, uau, existe um antes, existe um depois. Sou uma pessoa alegre hoje. Sou uma das pessoas mais bem abençoadas. Sou uma das pessoas mais bem abençoadas. Mas por quê? É a obra de Deus. Então, meu querido que está me acompanhando, meu querido, para de dizer, porque estou sofrendo por causa dos meus pais. Just stop it, just stop. It's a nonsense. Para com isso. Se nasceu desse jeito, se nasceu nessa família, nessa condição, é porque Deus quer manifestar as suas obras. E a primeira pessoa a contemplar grandes obras de Deus é você. É você. Ter nascido em outros lugares, mas Deus não permitiu você nascer nessa família. Porque quer ver aquilo que era impossível, vai tornar possível através da sua vida. Através da sua vida. E vai tornar, escreva isso, vai tornar o que é possível. Para de carregar a culpa dos outros. Se é teu pai que pecou, você é seu pai. Não, eu não sou meu pai. É minha mãe que pecou, não sou minha mãe. Eu sou eu. O ter nascido da minha mãe, do meu pai, não significa que eles serem influenciados. Não. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127. Eis que os filhos são a herança do Senhor. São como flecha nas mãos do valente. Eu não sei se tu compreende. Nós somos como flecha nas mãos do valente, o grande valente que é Deus. Então, nós somos uma herança. Então, eu não vou carregar a culpa do meu pai, não vou carregar a culpa da minha mãe, dos meus irmãos, do meu família. Não. Existe aquele que me amou e entregou o seu único filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida. E eu creio. Creia nele. Creia nesse grande Deus. Creia no amor dele. E a sua história ainda vai ser uma história que vai impactar vida. Vai ser uma história que vai fazer pessoas a dizer o que aconteceu. Não é o que fizeram com o cego. O que aconteceu? Acho que um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus é o que vai acontecer com a sua vida. O que aconteceu? É a igreja? Não é a igreja. Tem muita gente na igreja que são malandros. Tem muita gente que não conhece Deus. Não é igreja, é Deus. Não é igreja, é Deus. Escuta aqui, não é igreja, é a obra de Jesus. É a obra de Jesus. Meu amado, para terminar, permita com que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Deixa o que o seu pai fez. Deixa o que ele fez. Deixa o que seus avós fizeram. Deixa isso. Saia disso. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Romanos
Romanos 8. Portanto, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a vontade, segundo o Espírito. Romanos 8:31. Pois que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu filho não poupou, mas antes o entregou por todos nós, como é que não nos dará todas as coisas com ele? Então eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Dê-se oportunidade para tu viver coisas novas. Coisas novas. E Jesus, ele vai te fazer viver essas coisas. Que Deus abençoe a todos vocês. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Caminha na luz e não há comunhão entre a luz e as trevas. Caminha na luz. Enquanto eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Essas são palavras de Jesus. E você caminha com quem? Caminha com quem? Se você caminha com ele, você caminha sobre a luz. E não há treva. E aquele que caminha na luz jamais vai tropeçar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que uma nova história comece através de você. Uma nova história deve começar através da sua vida. Nova história que começa através da sua vida. Desce a orar. Pai, em nome de Jesus, estou orando nesta hora, agradecendo por este ensinamento, por esse despertamento. Os meus olhos estavam fechados. Eu era seco. Eu talvez pensávamos que era por causa do pecado. Mas é por causa das suas obras que querem ser manifestas. Eu me rendo a ti, entregando a todos nós a essa hora, pedindo a sua graça. O Senhor conhece a tua serva, o Senhor conhece o teu servo, os sofrimentos. E o Senhor sabe aonde ela nasceu. Talvez nasceu numa família de deficientes espirituais. Talvez nasceu numa família de maldições. Talvez nasceu numa família de dívidas com demônios. Mas, oh Deus, o Senhor entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida. Se estamos aqui, se a tua serva está aqui nesta hora, o teu servo é que ele crê. Que haja vida com abundância. Que haja salvação. Não permita caminhar contigo e ainda perecendo enfermidades, perecendo pobreza, desgraça, miséria. Em nome de Jesus. A essa maldição que vem acorrentando a ela, a ele, até essa altura do tempo, que seja quebrada. Escuta aqui, maldição de gerações, maldições hereditárias familiares. Escuta que você não tem mais poder sobre essa vida. Solta essa vida. Você está caindo por terra a essa hora. Você está caindo por terra. Você está caindo por terra a esta hora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, faça a tua obra na vida do seu povo. Desse povo que está me acompanhando do outro lado. Nesta casa. Aqui onde a tua serva se encontra, o teu servo, faça a sua obra, porque a Bíblia diz, convém com que eu faça as obras daquele que me deu enquanto é dia. Esse dia
Nosso Deus, queremos com que faça a obra enquanto é dia. Esse dia ainda é dia na vida do teu servo. Faça a obra e glorifica o seu nome. Permita com que muitos vejam as suas obras na vida dela, na vida dele. Para a glória do nome de Jesus, eu declaro bênção que enriquece e não acrescenta dor. Em nome de Jesus, Pai, entregamos esse tempo, nos guia, nos dê mais força de continuar ministrando a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa ver os comentários aqui. Primeira pessoa a passar aqui foi o irmão Daniel David, depois irmã Leonor Panguini, pastor Eugênio Machava, missionário Gerson, apóstolo Cláudio Noro, missionário Gerson nos vem do Brasil, apóstolo Cláudio Noro, Silva Miranda também nos vem do Brasil, e glória a Deus, apóstolo dizer glória a Deus. Esse é o nosso Deus que transforma. Amém. Apóstolo traz esse comentário, irmã Bia Simango, a irmã Leonora dizer obrigado, Deus, por essa graça, porque a minha família está a mudar. Amém. Que Deus abençoe, que Deus continue cuidando de todos nós. Eu vou terminar por aqui. Partilhem, se inscreva, siga as nossas páginas e convida os outros. Amém. Se Deus colocar no teu coração nos apoiar nessa missão, nós estamos aqui dizendo que não precisamos, estaríamos mentindo. Precisamos de apoio. Continuo dizendo obrigado a todos quanto têm nos dando força. O apoio não é sempre que é material. O maior apoio que existe é apoio moral, não é? Apoio moral é aquilo que parte do coração, que dinheiro não compra. Para continuar nos apoiando de todas as formas possíveis, aquilo que Deus colocar no teu coração como apoio, nós estamos abertos. O que nós queremos é continuar a levar esse evangelho ao mundo, a muitas pessoas. E você é o nosso companheiro dessa jornada. Aquele beijão e um forte abraço. Eu estou indo. Tchau, tchau. Deixa eu procurar a luz. Esse meu gabinete tem um problema sério de luz. Eu dizia para os que não me acompanharam, estou numa WC. Estou numa WC a pregar o evangelho. É o único sítio que está livre que dá para pregar. Então, Deus abençoe. Compartilha, deixa o seu like aí. E até amanhã, pontualmente às 6 horas. Pontualmente às 6 horas, estarei ministrando a palavra do Senhor. Ore por mim. Tchau, tchau. Ainda está aí? Ah, meu Deus. Você está esperando dizer tchau, mano. Tchau, tchau.